9h23, mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua companhia aqui na Rádio e TV Assembleia. Bom, como você acaba de acompanhar então, o presidente Gerson Claro transferiu para a sessão da próxima terça-feira os projetos que estavam pautados para hoje, então esses projetos devem ser votados na próxima terça-feira. De qualquer maneira, antes dessa homenagem ao cardeal Ángel Fernandes Artime, os deputados apresentaram também suas demandas, discutiram temas importantes para Mato Grosso do Sul e a gente segue então também com essa repercussão aqui no Redação Final. A gente começa falando, inclusive, de um debate que aconteceu na última terça-feira, trazido pelo deputado professor Rinaldo do Podemos, sobre a distribuição de um livro nas escolas públicas. O livro se chama O Avesso da Pele. O conteúdo desse livro, a abordagem sobre a educação sexual, que é um dos tópicos desse livro, essa abordagem foi criticada pelo deputado Rinaldo Modesto e, de acordo com o parlamentar que também preside a Comissão de Educação aqui da Assembleia, o próprio governador Eduardo Hira entrou em contato com ele e disse que o governo vai fazer a retirada desse livro nas bibliotecas da rede estadual de ensino. Quero apenas fazer aqui um registro com a aquiescência de Vossa Excelência, parabenizando a postura do governador Eduardo Riedel, que de forma muito rápida, mediante ao debate que nós trouxemos a esta casa antes de ontem, a respeito de um livro de autoria do Jefferson Tenório, que tem como título O Avesso da Pele. Um livro que eu, como disse até com bastante emoção nas palavras, um livro do deputado Márcio Fernandes, que não deveria estar em nenhuma biblioteca de universidade, quanto menos em uma biblioteca onde tem crianças, adolescentes da rede pública do nosso estado. É algo assim inadmissível, lamento profundamente, um tema que a gente tem que combater com muita veemência, que é qualquer tipo de discriminação, sobretudo a racial, mas que infelizmente o autor pegou um caminho que na verdade está mais para contos eróticos do que para um programa didático. E eu quero nesse sentido parabenizar o governador Eduardo Riedel, que pediu de forma rápida a retirada desse livro de todas as escolas de nosso estado, Mato Grosso do Sul. Apenas esse registro, senhor presidente, dizer que isso aqui não tem vínculo nenhum partidário nem de credo religioso. Independente de religião, eu recebi telefonemas de pessoas que não participam de religião nenhuma, mas que não admite uma terminologia tão chula, tão baixa, tão ruim assim, para estar à disposição em uma biblioteca. Então, parabenizar o governador Eduardo Riedel e também ao secretário que me ligaram ontem, O Eduardo Riedel me ligou ontem na hora da sessão aqui que estávamos homenageando as mulheres sul-mato-grossenses. Ele disse: olha, estou te ligando para dizer em primeira mão, como presidente da Comissão de Educação, estenda a todos os pares que tive acesso ao conteúdo desse livro e achei assim um absurdo, já pedi a retirada. Bom, e também durante o pequeno expediente, a deputada Gleice Jane, do PT, propôs um projeto de lei que prevê que todos os projetos habitacionais executados pelo poder público aqui em Mato Grosso do Sul, eles possam ser acompanhados também da criação de lavanderias coletivas. Esse é um projeto que nós estamos apresentando, também inspirado no programa do governo federal sobre as lavanderias. No ano passado, o Ministério das Mulheres destinou recurso para a implantação de lavanderias comunitárias e essas lavanderias elas têm como objetivo garantir autonomia financeira para as mulheres, mas também para que a gente passe a fazer uma reflexão sobre a divisão do trabalho doméstico. Porque a gente sabe que o trabalho do cuidado com as pessoas é um trabalho importante para o Estado, Toda a economia é gerada a partir das pessoas e esse é um trabalho que as mulheres fazem de forma gratuita. Então, é importante que a gente passe a refletir sobre o trabalho dos cuidados e esse projeto é um projeto que visa promover, facilitar a divisão, bem como também essa reflexão. Eu tinha falado coletivas, na verdade, são comunitárias. Inclusive, no texto da lei, prevê que essas lavanderias comunitárias possam ser geridas por uma associação de moradores e que, como a deputada falou, possa gerar renda para as mulheres desses conjuntos habitacionais.
meio-dia e 7, meio-dia e 8 em Mato Grosso do Sul. A gente segue aqui então com redação final, agora para falar de uma demanda apresentada pelo deputado Renato Câmara, do MDB. O projeto Florestinha é um projeto muito conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande também, não seria diferente. É executado pela Polícia Militar Ambiental aqui do nosso estado, mas lá em Dourados o projeto, por enquanto, está parado. E a cobrança do deputado Renato Câmara é justamente essa, a retomada do Florestinha lá na segunda maior cidade do estado. Precisamos retomar esse projeto a pedido da população, das mães, de pais, que quando participamos de eventos nessa área da segurança pública e também do meio ambiente, nós sabemos da importância de termos jovens que estão sintonizados com o meio ambiente. Bom, e um debate muito importante que aconteceu aqui na Assembleia na semana passada, trazido especialmente pelos deputados Renato Câmara e também pelo deputado Júnior Mock, voltou a ser assunto mais uma vez hoje, que é a questão dos financiamentos rurais, das dificuldades que os agricultores estão tendo e ainda vão enfrentar com a queda no preço das commodities, o custo elevado de produção e a escassez de chuva, que para a safra vai provocar também uma redução na produção agora da safra 23-24. O deputado Júnior Mock, então, trouxe esse assunto mais uma vez e, a partir dessas provocações da Assembleia na semana passada, começou um diálogo com o governo federal visando ferramentas, visando alternativas, em especial com relação aos financiamentos rurais, para que os produtores tenham um alívio nos próximos meses. Após a colheita de cerca de metade, 50%, pouco mais de 50% a 60% da colheita de soja, nós temos números mais reais para poder apresentar e demonstrar a preocupação com esse assunto para Mato Grosso do Sul. Não se trata aqui, deixando muito claro, de um discurso de direita ou um discurso de esquerda. Pelo contrário, é um discurso em defesa da economia de Mato Grosso do Sul. Ontem, senhor presidente, na segunda-feira, aliás, eu estive reunido na FamaSul, com o presidente da FamaSul, com o presidente da AproSoja e toda a diretoria, discutindo a gravidade do problema para o estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, houve uma reunião virtual entre a FamaSul, a AproSoja, o governador do estado e o ministro da Agricultura, o Fávaro. E é importante salientar isso. Sai no jornal de hoje, crise na agricultura pode gerar 14 bilhões de prejuízo em Mato Grosso do Sul. Isso, quando se trata desse número, eu digo que ele é um pouco maior, porque nós temos uma quebra de safra estimada em 2.500.000 toneladas. Esse número, senhor presidente, representa 41,5 milhões de sacas. O que importa é dizer que só esse número, isoladamente pela quebra, nós teremos aí, com valores atuais dos R$100 aproximadamente da saca de soja, um prejuízo da ordem de mais de 4 bilhões de reais. Aliás, 4 bilhões e 600 milhões de reais só na quebra. Se considerarmos a diferença de valor aproximadamente em torno de R$60 a saca em relação ao ano anterior, nós então teremos acrescido a esse valor dos 4 bilhões do prejuízo pela quebra, mais 12 bilhões e meio, o que perfaz algo em torno de 16 bilhões de reais. O que significa dizer, senhor presidente, que é extremamente importante. Isso não afeta só a base da economia, isso afeta a cadeia produtiva. O PSDB disse que, inclusive, participou dessa reunião mencionada aí pelo deputado Júnior Mock e ele elencou as possíveis ações que devem ser tomadas pelo governo federal. Vamos ouvi-lo. O que está
colocado, eu acho que o ministro colocou de maneira adequada. São 3 medidas. 1, prorrogação do financiamento dos FCOs. Quem fez o investimento, uma colheitadeira, está pagando, etc. Está prorrogado até 3 anos, vai jogar para o final do contrato, pagando-se apenas os juros em 2024. Mas o principal joga para o final. Quem tem contratos mais longos, divide-se equitativamente o valor principal de 2024 nas outras parcelas. Prorrogam-se os custeios do Plano Safra. E uma terceira medida, complementar a fala de Vossa Excelência, é a concessão de um capital de giro para resolver os problemas de fluxo de caixa daqueles que estão muito pressionados e precisam de dinheiro novo, tá? Então esse recurso viria e seriam 2 anos de carência e 5 anos para pagar, com a possibilidade, aí são dois dinheiros que eles estão vendo. Um recurso em reais, que eles estão estimando em cerca de 8,4% de taxa de juros. O banco seria o BNDES, que teria uma remuneração do próprio banco da ordem de 5%, mais um spread do repassador, vai chegar lá em cerca de 8%, e um recurso em dólar, aí com uma taxa de juros menor, porém com o risco da variação cambial. Bom, então, pela fala do deputado Pedro Cianeto, seriam 3 as medidas aí que estão sendo discutidas com o governo federal. A prorrogação do FCO, com o pagamento apenas dos juros agora em 2024. No caso dos contratos mais longos, uma diluição da parcela, que seria referente a 2024, nas próximas parcelas. Uma segunda medida sendo discutida, a prorrogação dos custos da safra, dos financiamentos rurais com relação a essa safra agora que está prejudicada. E uma terceira medida, então, também que o governo federal está discutindo e deve anunciar em breve, inclusive, a taxa de juros, que, pelo que o deputado falou, na casa aí dos 8%, para um capital de giro para as próximas safras, com 2 anos de carência e até 5 anos para pagar. Então, são 3 as medidas aí que estão sendo discutidas pelo governo federal e que começaram também com a provocação pelos deputados estaduais aqui de Mato Grosso do Sul, aqui na Assembleia Legislativa, que provocaram os nossos parlamentares federais, que também entraram em contato com o governo federal, e agora a gente vê essas medidas sendo discutidas e que possivelmente saiam do papel muito em breve e possam ajudar a esse setor que muito importante aqui para a nossa economia. 12h15 em Mato Grosso do Sul, a gente segue agora com redação final para falar de educação. Quem trouxe esse tema para o plenário foi a deputada Gleice Jane, do PT. Ela debateu e até criticou o regime de contratação dos professores da rede estadual de ensino. Naquele momento, a promessa era de que todos teriam salário todos os meses. E no ano passado, voltou-se o debate, então, de que não seriam mais todos os meses. É bom se lembrar que no processo eleitoral, o governador Riedel, na época candidato, prometeu à categoria que iria equiparar o salário das professoras contratadas com as professoras efetivas. E no ano passado a gente fez aqui esse debate grandemente e me lembro de estar naquele microfone e alertar sobre os riscos de não ter salário no mês de janeiro, porque agora as professoras voltam a receber novamente somente pelo período do ano escolar. Na semana passada, o governador apresentou uma nova planilha, e dizendo então que tem reajustes e que tem novas vantagens aos contratados. Naquele momento, a gente começou a receber várias mensagens e denúncias e reclamações, e fomos tentar entender, então, o que é que está acontecendo. E nessa semana, eu continuei a conversa com várias professoras e fazendo estudos da tabela. O que nós constatamos é que o reajuste dado na semana passada, que era para subir o salário baixou. E diminuiu por quê? É importante a gente lembrar que uma professora contratada, ela continua pagando, ela trabalha durante o período do ano escolar, mas no mês de janeiro, ela continua pagando aluguel, ela precisa pagar comida para os seus filhos, ela precisa garantir uma remuneração, ela precisa guardar esse dinheiro durante o ano, garantir uma remuneração para poder continuar o seu sustento e o sustento da sua família. Essa é a vida das professoras contratadas. E a situação de ser contratada
é extremamente um processo de grande desvalorização, porque nunca se sabe se vai ter emprego no próximo ano, quantas escolas vão ter, se vão conseguir ter uma carga horária fechada, quantidade de aulas que vão pegar e realmente qual é o salário que vai ter no próximo ano. O deputado professor Rinaldo, que preside a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também repercutiu, comentou aí numa parte a fala da deputada Gleice Jane, a parabenizou por ter trazido esse tema para o debate e disse que a Assembleia deve continuar discutindo esse assunto nos próximos meses. Eu estive com todos os professores. Professora Gleice, nessa escola praticamente 85% do corpo docente, todos eles convocados. É verdade que nós tivemos avanços, prova inequívoca de que temos hoje o maior salário do Brasil, quase R$12 mil as 40 horas aula, para quem é efetivo, né? Distante do segundo lugar, que é o Pará, que é R$8.002, 40 horas aula, mas a gente tem essa dificuldade ainda com aqueles que têm a mesma carga horária, a mesma formação debaixo do mesmo teto escolar, com essa diferença. Tivemos avanços agora, né, e a gente acredita que o governador Eduardo Rido, que tem essa sensibilidade, né, que nós alcancemos aí aquilo que todos nós sonhamos, que é a questão da isonomia salarial. Eu fui professor também como convocado. A Rose deu aula 12 anos em Campo Grande como convocada. E a minha mãe, que aposentou há muito tempo, se não tinha concurso público, naturalmente que todos eram nomeados, consequentemente convocados. Aposentou naquela época com um salário mínimo. Então, a gente sabe da dificuldade que vive o educador no Brasil. O Mato Grosso do Sul é uma referência e é preciso que nós alcancemos aquilo que todos nós sonhamos, a equiparação, essa infraestrutura adequada, o administrativo realmente valorizado. Então, nesse sentido, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por trazer mais uma vez esse assunto, e nós que somos da mesma comissão, vamos estar trabalhando muito, né? E espero que o governador Eduardo Rido realmente, foi um compromisso dele, que até o final do governo a gente consiga ter essa isonomia. O deputado Caravina, do PSDB, ele também participou desse debate. E ele, quando as primeiras mudanças foram promovidas já durante a gestão do governador Eduardo Rido, ele lembrou que ele estava fazendo parte do governo como secretário de governo e gestão estratégica e falou um pouquinho então como foi feita a construção desse texto que está valendo hoje. Esse projeto que o governo está fazendo de melhorar, de diminuir até zerar essa diferença de salário de servidores concursados e contratados, e que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, graças a Deus e graças à dedicação de dois governos. Começou lá no governo Reinaldo e agora no governo Riedel. O nosso salário dos professores concursados atingiu e merece isso, um nível bom, alto, hoje o maior salário, como foi citado pelo deputado Rinaldo, e ficou essa diferença com relação ao salário dos contratados e que vem sendo trabalhado para que ao longo do mandato isso possa vir diminuindo, sabendo da importância disso. E tudo que está sendo discutido foi discutido com a FETEMES, quando foi feita a alteração na lei. Só para detalhar, com relação à diferença da tabela que a senhora mencionou, nós temos que lembrar que foi regularizada uma situação que estava, vamos dizer, sendo conduzida de forma equivocada. O funcionário contratado, ele recebia no mês de janeiro. Então, essa diferença que está surgindo, ele tinha um contrato durante o mês de janeiro, que é um mês que ele não está em sala de aula. Então, com a mudança da contratação a partir de fevereiro, e aí eu ouvi a questão do atraso que houve, essas questões pontuais, tem que ver o que aconteceu, mas a contratação iniciada em fevereiro, o mês de janeiro ficou fora, e isso influenciou nesse ganho, efetivamente, que esses professores passaram para a senhora que tiveram essa perda. Com relação às tabelas, foi um primeiro passo, porque havia uma classificação de valores de professores contratados. Havia a classe que é específica de efetivo, a categoria professor doutorado, pós-graduado, ele também existia na tabela dos contratados e é uma prerrogativa dos funcionários concursados. Houve essa conversa com a FETEMES para que criasse um único nível de contratado que acabou gerando um reajuste para quem era graduado e menos reajuste para quem estava na situação de doutorado. Mas, assim, só para contribuir,
nós vamos avançar. O governo tem dito e tem demonstrado isso, tanto no ano passado, com o reajuste de 10%, agora com essa mudança que deu algum reajuste, para um bom reajuste para esse setor de graduação. Eu tenho certeza que durante o período do mandato nós vamos conseguir avançar nisso. Então eu queria só dar essa explicação para contribuir com o debate. É um assunto que certamente ainda vai voltar para o plenário da Assembleia Legislativa. 12h23, vamos falar agora do anúncio feito pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro, de uma reunião que deve acontecer na semana que vem, exclusiva para os deputados estaduais, em que o governo deve apresentar as primeiras propostas com relação à alíquota previdenciária que é cobrada hoje dos servidores já aposentados. Nós gostaríamos de comunicar aos senhores deputados 2 avisos importantes. Um, na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, impreterivelmente, porque nós, inclusive, temos sessão para as 9 horas, haverá reunião com a apresentação aos deputados, somente aos deputados, não pode o assessor, não pode representante. Na próxima terça-feira, dia 12. Terça-feira, dia 12, às 8 horas da manhã, no plenarinho, reunião com a equipe técnica previdenciária para tratar do assunto dos 14% que refere aos aposentados. Números e propostas já de governo, equipe da Secretaria de Administração e Previdenciária. Então, mais uma vez, senhores deputados, dia 12, 8 horas da manhã, presença exclusiva do deputado, não pode representação. Vamos falar agora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se reuniu hoje aqui na Assembleia Legislativa, deliberou sobre a constitucionalidade de projetos que foram apresentados pelos deputados estaduais. E a gente começa com um de relatoria do deputado Caravina. Ana Paula Gimenez conversou com o deputado que emitiu relatório sobre um projeto de lei, nós já falamos inclusive sobre ele quando ele foi apresentado aqui no Redação Final, e que concede desconto no IPVA para deficientes e pessoas com autismo. Já existe um desconto que é dado às pessoas com deficiência, aos portadores com deficiência, seja ela visual, autismo, seja mental. Havia já essa prerrogativa da pessoa ter um desconto na aquisição de veículos. O que a deputada Lia fez de forma inteligente e também foi construído para que esse projeto não invadisse a competência do Executivo. Aqui na CCJR a gente analisa a constitucionalidade e a juridicidade do projeto. Então, foi analisado que o desconto já existia. O que ela fez foi ampliar que esse desconto, a lei anterior, ela necessitava que o veículo, a obter o desconto, estivesse em nome da pessoa com deficiência. E a deputada incluiu nesse projeto que o veículo pode estar em nome do representante legal. E ela fez uma justificativa muito importante, que geralmente essas pessoas dependem de representantes, e muitas vezes de representantes, não seria justo necessitar que o veículo estivesse em nome da pessoa, porque você estaria dificultando que essa pessoa, que é o responsável legal e que tem o veículo, pudesse ser beneficiado deste desconto. Então, ela fez uma ampliação de um projeto já existente, não aumentou despesa e, por isso, não teve rejeição na CCJ. Foi aprovado o nosso parecer, aprovado por unanimidade por todos os parlamentares da CCJ, e agora vai para a comissão de mérito e para o plenário para que os possa ser aprovado pelos demais parlamentares. Entendo que não vai haver resistência, porque é um projeto importante e bom que vai beneficiar as pessoas que realmente possuem a deficiência e querem adquirir o seu veículo. Quem também fez entrega de projetos na CCJR foi a presidente da comissão, deputada Mara Caseiro, e ela falou de um projeto que está tramitando aqui na casa, que foi votado hoje pela comissão, chamado Prefeito Alfabetizador, e que quer incentivar a melhoria da educação aqui em Mato Grosso do Sul. Despertar exatamente no nosso gestor a importância de ter uma educação de qualidade, né? E aí, criando esse prêmio Prefeito Alfabetizador, é exatamente para ter uma concorrência muito saudável entre os gestores, de cada um querer fazer mais pela educação, né? Em termos aí de qualificação, em termos de inovação, né? Nós precisamos inovar na nossa educação para cada dia a gente acompanhar as mudanças que tem
tem aí na globalização, né? Então, é nesse sentido que o deputado Gerson Claro propôs esse prêmio de prefeito alfabetizador, e eu tenho certeza que isso é uma contribuição para melhorar ainda mais a qualidade de educação no nosso estado. A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação normalmente acontece às quartas-feiras, às 8 da manhã. Você sempre acompanha ao vivo aqui com a gente, mas que ontem, em razão da entrega do troféu Celina Jalad, a reunião foi transferida para o dia de hoje. 11 horas não, meio-dia e 27, a gente segue com a redação final. Quem estava acompanhando a sessão plenária um pouquinho antes do nosso programa começar, viu que os deputados estaduais fizeram a entrega hoje do título de cidadão sul-mato-grossense ao cardeal Ángel Fernández Artime. Ele que é reitor-mor da Missão Salesiana também, a Missão Salesiana que tem um papel muito importante aqui em Mato Grosso do Sul. Ele então foi homenageado hoje com o título de cidadão sul-mato-grossense, que ao lado da Comenda de Mérito Legislativo são as maiores homenagens que podem ser entregues pelos deputados estaduais. Bom, então, um pouquinho antes dessa homenagem ser entregue pelos parlamentares, a Lívia Machado conversou com o cardeal e que falou sobre a vinda dele a Mato Grosso do Sul e também o recebimento do título. É uma honra muito grande para mim estar hoje aqui na Assembleia Legislativa, receber também o título de cidadão do Mato Grosso do Sul. É uma realidade que um salesiano não pensa, mas tenho que dizer, com grande humildade, não é o meu mérito. Eu, como reitor-mor, acompanho a vida da congregação em todo o mundo, é verdade, 135 nações, mas hoje para mim com uma grande emoção e honra, é dizer, é um momento onde na minha persona o pensamento vai ao mesmo Dom Bosco que pensou na juventude do mundo e também nos jovens do Brasil e todos aqueles jovens que podem precisar de o que seja melhor para a sua maduração. E, ao mesmo tempo, eu penso reconhecer que depois de 130 anos da primeira nossa presença aqui, eu sempre acredito isto. A terra brasileira foi uma terra muito generosa com nós salesianos. Acolheu muito bem. Deu também muitos filhos e filhas ao carisma de Dom Bosco. Então, a minha presença quer dizer obrigados. Obrigados por tanto voo que nós recebimos de vocês. Ao mesmo tempo, quero pensar que depois de 130 anos também podemos contribuir um pouquinho ao desenvolvimento, a melhorar uma sociedade, a educar gerações. E isto é muito positivo, porque permite pensar que juntos podemos continuar a fazer uma muito bonita caminhada para o serviço da juventude e melhorar a vida da gente. É a Missão Salesiana que tem essa inspiração no jovem, né, para desenvolver a sociedade também. Tá aí, então, a fala do cardeal Ángel Fernández Artime, a partir de agora, sul-mato-grossense. Bom, e amanhã, 8 da noite, aqui na TV Assembleia, na TV Alemes, você vai conferir a estreia da nova edição do nosso Talento Regional, com o Kleber Alildes, a Jana Garcia e também com o Falcão. Eu dei uma olhadinha na edição, o pessoal estava preparando lá e olha só, tá muito legal. Vamos conferir a chamada. Talento Regional nesse mês das mulheres está sensacional. Tá mais que especial, nosso programa recebe o Grupo Sampre. Acompanhe com a gente pela rádio e TV Alemes. Vem! Tá aí, então, o Sampre vai cantar amanhã no nosso Talento Regional, mas também tem outras atrações. A gente acabou dando uma cortadinha na nossa chamada, mas a gente tá muito legal mesmo, tá bem legal o Talento que vai estrear amanhã, às 8 da noite, na TV Assembleia, mas que quem está nos escutando pela Rádio Assembleia 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado, também acompanha com a gente o Redação Final. Amanhã também, mais cedo, às 8h30 da manhã, tem Jornal Parlamentar ao vivo com um resumo de todas as
as ações da Assembleia Legislativa ao longo dessa semana. Então é isso, a redação final fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, YouTube Assembleia Legislativa de MS, e também pelo nosso site, www.al.ms.gov.br. A redação final volta na próxima terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau, tchau.